paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui para mais uma aula da EBD e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o apóstolo João. A gente falou semana passada sobre o apóstolo Pedro e a gente vê que são os discípulos que eram mais próximos de Jesus. Tem até aquela musiquinha, né, que fala Pedro, Tiago, João no barquinho. Por quê? Porque eram os discípulos que eram mais próximos e eu queria falar um pouquinho mais sobre os discípulos de Jesus. Mas antes vamos fazer uma oração para a gente assistir o vídeo que eu vou passar para vocês, que está explicando bem detalhadamente a história do discípulo João, tá bom? Senhor Jesus, obrigada pelo dia de hoje, nós te agradecemos, entregamos, Senhor, esse dia, Senhor, em suas mãos. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, a cada família. Vai, Senhor, visitando, Senhor, cada lar, Senhor, em nome de Jesus. Pai amado e querido, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações e que nós possamos, Senhor, fazer a sua vontade e o seu querer na onde nós estivermos, Deus. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então agora eu vou mostrar para vocês um vídeo aqui e daqui a pouco eu volto, tá bom? Oi, gente querida, tô aqui hoje para dar continuidade à série sobre os 12 apóstolos e o apóstolo que eu vou falar hoje é o apóstolo João, um dos 3 mais próximos de Jesus. Alguns até acreditam que ele seja o mais próximo. Bom, João também é conhecido nas escrituras por outros nomes. Ele é o filho do Zebedeu, é também chamado por Jesus de Boanerges, que significa o filho do trovão. É também aquele que diz o discípulo a quem Jesus amava, embora quem citou isso foi ele mesmo, né? É chamado de João, o evangelista e o revelador, porque ele escreveu o livro de Apocalipse. Algumas das informações gerais importantes para que vocês saibam a respeito de João. Bom, ele é o filho de Zebedeu, né? Como diz lá em Mateus 4:21. Filho de Salomé, Mateus 27:56. Pescador juntamente com seu pai e com seu irmão e parceiro de Pedro. É muito importante que vocês entendam que Tiago e João eram irmãos e Pedro, mesmo não sendo irmão deles, era muito próximo, porque eles eram sócios, né, na pescaria, na empresa dos barcos, e eles não só estavam juntos sempre antes de conhecerem Jesus, como depois também que conheceram Jesus, se tornaram seus discípulos, eles formaram o núcleo duro, o núcleo mais próximo de Jesus Cristo, tá? Então, ele também foi certamente um dos pilares da igreja de Jerusalém, embora ele fosse bem mais jovem, tanto que Pedro quanto de Tiago, tá? É conhecido o fato de que depois da ressurreição, depois de serem enviados, João era um homem que curava enfermos, né? Lá em Atos capítulo 3 e 4, ele estava junto com Pedro, indo para o templo, e encontra lá aquele paralítico junto à porta formosa, né? Na entrada ali de toda a esplanada do templo, e eles curam aquele paralítico. É também importante que vocês saibam que ele, muito mais tarde, quando ele vai escrever, né, o livro do Apocalipse, ele já está preso na ilha de Patmos, que era uma ilha que fica ali perto da atual Turquia hoje, e onde ficavam os presos políticos enviados ali pelo Império Romano, tá? João escreveu, primeiro, o Evangelho, né, o Evangelho de João, que ele é muito diferente dos outros 3 evangélicos sinóticos, e ele certamente é quem teve o maior discernimento da divindade de Jesus Cristo. Ele escreveu também 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e escreveu o livro de Apocalipse. Bom, falando da sua personalidade e do seu caráter, antes de uma conversão, ele era tanto vingativo quanto furioso, tá? E a gente vê isso lá em Lucas capítulo 9, 54. Ele julgava muitos outros. Era um judeu, vamos dizer assim, fiel, mas tinha um comportamento de julgar demais as pessoas. A gente vê isso lá em Marcos capítulo 9, 38. Jesus chama João, também como Tiago, de filhos de Boanerges, porque uma vez passando ali na Samaria, numa pequena vila,
os samaritanos não receberam Jesus, e eles imediatamente falaram: Senhor, se o Senhor quiser, a gente pede para descer fogo do céu e consumir essa turma. Veja que não havia nenhum coração de misericórdia na vida deles, né? E Jesus fala: vocês não sabem a quem vocês servem, a que espírito vocês servem, porque o Filho do Homem não veio para matar, ele veio para salvar, né? Mas a gente sabe que depois da conversão, depois do Pentecostes, ele era um homem corajoso, amoroso, compassivo, tudo isso depois do Pentecostes, depois de ter se transformado por Jesus. Na sua primeira carta, no capítulo 4, ele fala demais sobre o amor de Deus, e quem não conhece o amor não conhece a Deus, ou seja, Jesus Cristo transformou a vida dele, aquele jovem impetuoso, vingativo, né, egoísta, né, que queria o primeiro lugar, sentar à direita do Pai. Esse foi transformado e se tornou um apóstolo extraordinário nas mãos de Jesus. Bom, gente, pensando nos encontros que ele teve com Jesus, especiais, né, que foram relatados, é importante saber que João era um dos 3 discípulos mais íntimos de Jesus. Ele teve em algumas oportunidades somente com os outros 2 discípulos e Jesus. Por exemplo, na transfiguração só foram os 3 discípulos, né, Pedro, Tiago e João. No momento no Getsemane, quando Jesus vai orar e está angustiado, ele chama 3 dos seus discípulos para estarem com ele. Quem são? Pedro, Tiago e João. Então, obviamente, ele tinha um relacionamento muito especial com Jesus. Mas ele também foi aquele que sugeriu, quando viu outras pessoas que não os discípulos expulsando os demônios, dizendo: olha aí, Jesus, estão expulsando o demônio em teu nome. Jesus diz: quem não é por mim, quem não é contra mim, é por mim. Quem não ajunta, espalha, ou seja, aquele que não espalha, ajunta, né? Então Jesus diz o seguinte: deixa que eles expulsem no meu nome, deixando claro que o evangelho não era só para os 12, que um dia o mundo inteiro ia usar o nome de Jesus e seria instrumento desse poder extraordinário. Amém? Então João também testemunhou a transfiguração, que foi o momento em que Deus revelou aos 3 que Jesus não era um homem qualquer, que ele era o próprio Deus encarnado, né? João foi um dos discípulos que foram enviados para preparar a última ceia de Jesus. E também foi aquele discípulo que deitou no peito de Jesus quando Jesus contou que um deles ia trair. Pedro olhou para ele e falou: pergunta aí quem é, né? João deitou no peito de Jesus e falou: quem é, Senhor, né? Era certamente um discípulo muito amado por Jesus, e ele se sentia assim, né? E de todos os discípulos, foi o único que permaneceu com Jesus até mesmo na cruz. E lá na cruz, Jesus dá a ele a responsabilidade de cuidar da sua mãe. Foi para João que Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho. E disse para João: filho, eis aí a tua mãe. Maravilhoso, né? João também foi aquele que correu para a tumba vazia quando soube que Jesus tinha ressuscitado. Pedro saiu primeiro, mas como ele era mais jovem, ele passou na frente de Pedro. Quando chegou, ele olhou a tumba vazia, ele enxergou o lençol, mas não entrou. Aí Pedro entra, e depois que Pedro entra, ele entra também, e lá em João capítulo 20, versículo 8, diz assim: então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ele creu na ressurreição de Jesus. Que coisa linda! E Jesus disse para Tomé: bem-aventurado os que não viram e creram. Ele creu antes de ver Cristo ressuscitado. Aleluia! Ele também testemunhou a pesca maravilhosa, né? Depois que Jesus ressuscitou, eles voltaram para a sua atividade, estavam pescando, e naquela noite eles não conseguiram pescar nada. E Jesus Cristo, então, de manhã vem, aparece ali e pergunta: e aí, gente, vocês não pescaram nada? Eles olham para o outro, eles estavam ainda uns 200 metros, né? 200 jardas, e eles falaram: não pescamos nada. E Jesus fala: joga a rede para o outro lado. E eles jogam, e era tanto peixe que eles não conseguiram nem retirar, precisaram de ajuda para retirar os peixes. E perceberam que era Jesus. Então, eles experimentaram esse momento maravilhoso. Qual a lição importantíssima que João nos dá? Que o amor de Deus através de Cristo
é o que salva, é o que transforma e que une todos os crentes. Queridos, o nosso evangelho é um evangelho de amor. Não é de ódio, não é de ira. Nós não fomos chamados para desejar o juízo e nem a morte de ninguém. Nós somos chamados para desejar a salvação, amar os perdidos e amar até aqueles que são os mais renegados da sociedade. Amém? Foi João que relatou a oração sacerdotal de Cristo em João 17, quando Jesus diz: eu oro para que sejam um, como tu, ó Pai, e eu somos um. Maravilhoso, não é? E as histórias que falam de João? Algumas histórias sugerem que ele foi liberto da ilha de Patmos, lá daquele exílio, e ele voltou para Éfeso, na atual Turquia, onde ele morreu e foi enterrado. Lá está, na Turquia, em Éfeso, né, o túmulo de Maria, e acredite-se também que João estaria lá. Outras histórias que contam dele é que ele teria vivido até aproximadamente o ano 100 depois de Cristo. Teria escrito as suas cartas e o livro de Apocalipse a partir do ano 90 até o ano 95. E os símbolos ligados a João incluem uma águia, por conta de Apocalipse capítulo 4, versículo 7, e um livro. Por quê? Porque ele foi quem escreveu o livro extraordinário de Apocalipse. Queridos, o apóstolo João é uma personagem extraordinária. Ele tem muito para nos ensinar. E eu, pessoalmente, amo demais João, porque ele é o discípulo do amor, aquele que sentiu o amor de Cristo e também o homem que trouxe a revelação maravilhosa do livro de Apocalipse. Eu espero que você tenha sido abençoado, enriquecido em conhecimento através da vida do apóstolo João. Voltei. Eu queria deixar para vocês um versículo para memorização que se encontra em Mateus 28:19, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A gente vê que os discípulos, o Pedro, Tiago e João, eles eram os mais próximos, e que nós também possamos ser os mais próximos de Jesus, que nós venhamos buscar a presença de Jesus, que nós venhamos aprender com esses discípulos e fazer tudo como a Bíblia nos ordena, e que nós também possamos fazer novos discípulos, levar a palavra do Senhor, e onde a gente estiver, que nós possamos fazer a diferença através das nossas atitudes, que assim como o apóstolo João foi um apóstolo amado de Jesus, né, que a Bíblia fala, que nós também possamos ser assim, tá bom? Eu espero que vocês tenham um bom dia hoje. Eu quero desejar um ótimo domingo para vocês. E eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães. Um beijo e fiquem com Deus.